Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E bom, como vocês sabem, de vez em quando eu gosto de trazer esse formato de vídeo, né, meio vlog, pra gente conversar sobre um determinado tema. Eu decidi hoje trazer um tema que é muito abordado nas minhas mentorias, né, individuais, sempre os meus alunos trazem esse tópico, principalmente aqueles que estão começando a estudar para ser um engenheiro de dados, né, para migrar para a área de engenharia de dados, né, que é o quê? Yuri, por onde é que eu começo, né? Quais são os passos que eu posso seguir para chegar à posição que você está hoje, né? Como um engenheiro de dados aí trabalhando em uma empresa, né? Como é que eu posso seguir, por onde é que eu começo, né? O que é que você indica? E bom, visto que é algo muito recorrente que eu vejo dos meus alunos, eu decidi produzir um vídeo aqui para o YouTube, né? Para também compartilhar isso com mais pessoas, tá? Bom, antes de tudo, é importante a gente falar algumas coisinhas, tá, pessoal? Primeiro de tudo, tá? Não existe mágica, tá? Não tem aquele lance de, você vai ser um engenheiro em 3 meses, você consegue ser um engenheiro em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos. Não existe isso. Cada pessoa é cada pessoa, tá? Cada pessoa tem um passado diferente, tem um começo diferente. E claro que isso vai impactar se a pessoa ela vai ter maior facilidade de lidar com determinadas coisas ou vai ter um pouco mais de dificuldade, se vai ter uma curva de aprendizado mais rápida ou mais lenta, tá? E tá tudo bem, não tem certo ou errado, isso vai de cada pessoa, tá? Então o que eu posso dizer aqui é os passos. Agora, quanto tempo, né, você vai demandar para isso, não tem como eu dizer, não tem como eu lhe garantir, tá? Eu não estaria sendo honesto da minha parte se eu disser, você vai conseguir fazer isso tudo em 3 meses, se dedicar todo dia tantas horas. Isso não existe, tá? Isso não é algo que é um robô, né? A gente tá falando de um ser humano que vai sentar ali, vai estudar, vai se dedicar. Mas, claro, tudo isso depende do quão ele tem facilidade, se aqueles termos, aquelas coisas, é a primeira vez que ele está lidando com aquilo, ele já lidou com algo antes, e tudo isso vai influenciar na questão da curva de aprendizado, tá? Então, não tem como eu ditar tempo, regra, porque não faz sentido, e não tem como, né, definir. Então, eu gosto de deixar claro, né, que o que eu vou trazer aqui são passos, são aspectos, tá? Mas em relação ao tempo, isso aí vai demandar de você, né, de cada pessoa. Novamente, não existe certo ou errado, tá? E, bom, um segundo aviso, né, um segundo ponto, na verdade, que é muito importante a gente citar aqui, é que os aspectos que eu vou falar é um start, tá? E não necessariamente você vai saber de tudo, vai dominar tudo antes de conseguir o primeiro emprego, tá? Dos aspectos que eu vou trazer aqui para vocês, muitos deles eu ainda estou me aprofundando hoje em dia, eu já estou no mercado, né? E mesmo assim ainda tem aspectos que eu estou me aprofundando, que eu estou me aperfeiçoando. Por quê? A área de engenharia de dados é nada mais nada menos que a engenharia de software, só que focada para softwares de dados, né? Ou seja, são softwares ali que vão trabalhar com manipulação de dados, com transporte de dados de uma fonte para outra, para armazenamento de dados no geral, mas é software, tá? E se a gente pensar na área de engenharia de software como um todo, é uma dimensão muito grande. A gente tem muitas ferramentas, muitas tecnologias, e elas, por sua vez, estão sempre se renovando, se atualizando. Então, não tem como você dominar tudo. É impossível, humanamente impossível, tá? E, basicamente, o que eu trago aqui para vocês é apenas uma ideia inicial por onde atacar, mas não fique na cabeça que, tipo, eu tenho que dominar tudo, tá? O importante é você ter uma noção geral das coisas, né? E, claro, que aquelas que forem mais comuns, você vai automaticamente se aprofundando e ganhando ali uma certa especialidade naquilo, né? Mas aí quando você cair em um cenário que você precisar de algo que está fora dessa especialidade, né, vamos dizer assim, você já ouviu falar, você já viu o termo ali relacionado com aquilo que você está precisando, e aí você já tem um ponto de partida, né, para ir atrás e, né, puxar para uma especialidade para atacar aquele ponto em específico, tá? Isso é a magia da engenharia, tá? A gente que é engenheiro e trabalha principalmente no ramo de consultoria, não tem como a gente saber tudo, tá? O que a gente tem, né, é uma bagagem do que a gente já trabalhou, que aí é basicamente a nossa especialidade, né? Só que, por exemplo, eu tenho um conhecimento genérico, assim, né, de outros setores, de outros aspectos, de outras ferramentas. Se em algum momento eu tiver em um projeto que precisar daquele ponto em específico, eu já tenho aqui na minha cabeça o conceito, a ferramenta, a técnica. Basta eu ir de maneira ali mais assertiva, né, atrás dessa informação para aplicar ali no contexto que eu estou precisando, tá? E claro que isso vai ajudando com a experiência, né? Quanto mais experiência a gente vai tendo, aí mais tempo de mercado, consequentemente a gente acaba, né, tendo mais
experiência nesses aspectos mais específicos. E aí, se eventualmente repetir lá na frente, o que eu já tenho feito, né, eu basicamente replico, né, ou aperfeiçoo aquilo que eu já conheço. Tá? E é sempre assim, é sempre um processo evolutivo. Tá? Então não fique preso, né, eu tenho que aprender tudo, eu tenho que manjar de tudo, porque não tem como. Tá? Nossa área é uma área que você sempre vai estar estudando e se aperfeiçoando. O importante é você ter conhecimento ali das bases. E aí, o primeiro passo, né, dito todos esses avisos, o primeiro passo aqui que eu trago para vocês é dominar as bases. Tá? E o que é que eu quero dizer com bases? Né? Quando a gente entra na área de engenharia de dados, vai pesquisar termos, tecnologias, a gente cai num mar de palavras, tá? Porque engenharia de dados envolve um monte de coisa, tá? A gente tem as ferramentas de processamento de dados, de armazenamento de dados, que são infinitas praticamente. Aí a gente tem as ferramentas de computação em nuvem, que entra também na engenharia de dados, são diversas também. Linguagem de programação, outro arcabouço gigantesco. Então, a gente fica doido, porque a gente parece que tem que dominar um monte de coisa e humanamente possível não tem como eu já comentei. Então, o que é que eu indico? Escolha uma linguagem de programação, foque nela, né, em saber programar naquela linguagem, a parte básica, né, e depois disso você vai aprofundando à medida da necessidade, tá? Bom, Yuri, qual a linguagem de programação tu indica, tá? Na minha carreira, tá, que eu tenho aí de trabalho de engenharia de dados, eu sempre tive contato com Python, tá? Python acaba sendo a linguagem de programação, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Que mais é utilizada nesses contextos de dados, né? Boa parte das bibliotecas, né, que a gente tem aí mais conhecidas para manipulação de dados, elas estão relacionadas ao Python, tá? E também a gente tem uma grande comunidade, né, por trás ali dessa linguagem de programação. Mas eu já vi projetos que utilizam também Java, utilizam Rust, C Sharp. Claro que isso vai depender de cada necessidade de projeto. Mas se você quer uma indicação, né, pensando aí estatisticamente, né, o que eu tive mais contato na minha carreira foi Python, né? E a maioria dos projetos que eu vejo no mercado utilizam Python. Então, eu indicaria como primeira linguagem de programação o Python, né, para você ter ali um certo domínio inicial. E aí as bases, né, as estruturas condicionais, estruturas de repetição, as estruturas de dados ali que tem na linguagem, né, que no caso do Python a gente tem as listas, os dicionários, os conjuntos, né, parte de função, né, como é que você cria funções e utiliza essas funções lá na linguagem, programação orientada a objetos, que é muito importante também, né, então todos esses conceitos são muito fundamentais, tá? Lembrando, lá no site yurirosal.dev/cursos, né, eu tenho cursos voltados aí para o Python essencial e para o Python programado orientado a objetos, tá? Então, lá você pode aprofundar vários conceitos, tá? É um ótimo start. Não deixe de dar uma verificada a respeito desses e outras formações que eu desenvolvo aqui para a comunidade, tá bom? E, bem, além de uma linguagem de programação, eu também indico que você olhe o SQL, tá? O SQL, ele é uma linguagem voltada para você trabalhar com bancos de dados relacionais, tá? Então, você vai criar tabelas e vai alimentar tabelas e interagir com as tabelas utilizando o SQL, tá? E ele é basicamente uma linguagem universal. Todos os bancos de dados relacionais utilizam o SQL, né? Claro, ali com certas especificidades, né, de cada banco, mas no geral acaba sendo praticamente a mesma coisa, tá? E até ferramentas que não são bancos de dados relacionais utilizam ali o SQL, né, aspectos que lembram o SQL. Então é um ótimo start você dominar o SQL, né? E nesse estudo de SQL você vai acabar pegando um pouco da ideia de modelagem de dados, né, que também é um conceito muito importante para quem vai trabalhar com engenharia de dados. Ah, Yuri, banco de dados relacional, tu indica qual? Bom, eu vou indicar para você o PostgreSQL, porque ele tem a possibilidade de você trabalhar ali na sua máquina de maneira local, né, sem custos. Ele é um dos bancos relacionais mais difundidos, mais antigos, né, então tem bastante conteúdo na internet relacionado a ele, tá? E ele utiliza o SQL, assim também como os outros bancos de dados relacionais, como o MySQL, o SQL Server, né? Então, é uma ótima forma aí de você iniciar os estudos em SQL. Bom, o segundo passo que eu trago aqui para vocês, né, em relação a como se tornar um engenheiro de dados, né, é você dominar ferramentas de engenharia de software, né? E quais são essas ferramentas? Bom, a gente tem o Git, no geral, né, o GitHub, né, no caso, ele é bastante utilizado aí pelos times de engenharia para ajudar ali no trabalho, né, operacional do time ali desenvolvendo o mesmo software, também controle de versionamento, né, uma forma também de você armazenar de maneira segura o seu código, né, que se estenda à sua máquina local.
Então, o Git é uma ferramenta muito útil, né, e que você até pode utilizar para o seu contexto pessoal, para portfólio, em outros contextos que vão além dos corporativos. Então, não deixe de estudar sobre o Git, tá? Outro aspecto importante, né, as IDEs, né, que são as ferramentas que ajudam a gente aí na atividade de codificação, tá? A que eu tenho mais contato é o Visual Studio Code, tá? Mas a gente tem várias outras aí no mercado, tem o Sublime, né, tem o PyCharm, que ela é voltada para o Python, e muitas outras, tá? Mas na minha experiência o Visual Studio Code sempre atendeu, ela é gratuita também, tá? E tem bastante coisas, né? Bastante aspectos aí da comunidade, ela está constantemente sendo atualizada, então eu tenho uma boa referência no Visual Studio Code, fica a minha indicação. E outro aspecto é Bash e comandos Linux, tá? É também muito importante você dominar isso, a gente como engenheiro de dados, né, engenheiro de software, vai utilizar muito isso no dia a dia, né? Então é muito importante, né, você ter esse domínio, né, de como trabalhar ali com terminal, variáveis de ambiente, né, entender um pouco desse contexto, tá? Bom, o terceiro passo que eu trago aqui é aprofundar em aspectos avançados de computação, né, que é o quê? As features mais avançadas quando a gente olha para a linguagem de programação, né? Então, por exemplo, aspectos de thread, multiprocessing, programação assíncrona, geradores, iteráveis, decoradores, tá? A gente também as bibliotecas padrões que são utilizadas, né? Bibliotecas para manipular com determinados tipos de dados, por exemplo, arquivos JSON, arquivos XML, arquivo Excel, né? Bibliotecas voltadas para manipulação de dados no geral, como por exemplo Pandas e o Polars, no caso do Python. As bibliotecas ali que são de certa forma incorporadas ao próprio Python para lidar com datetime, né? Tempo, para lidar com coisas randômicas, para lidar com aspectos de variáveis de ambiente, de sistema operacional. Então é muito importante, né, você passar por essas bibliotecas padrões também, tá? Outros aspectos interessantes de computação que é bom você também dar uma olhada, né, aí nesse terceiro passo é aspectos que envolvem sistemas operacionais, né, entender um pouco ali da aspectos de memória, né, como é que funciona isso tudo, aspectos também de networking, tá? É muito importante também você entender esse conceito, tá? Que vai te ajudar muito aí a avançar seus conhecimentos, tá bom? E o quarto passo aqui para isso, tá? É o código limpo, arquitetura e design aí de software, tá? Esse aqui é um conceito fundamental que vai ajudar você a ir para o próximo nível como engenheiro de dados, tá? Bom, a questão do código limpo, né? Basicamente você ter ali em mente os conceitos que envolvem ali o clean code, né? Que é amplamente disseminado, e também aspectos de como escrever um código mais legível, tá? Claro que isso vai ajudar muito com a experiência, né? Basicamente ali, a partir do momento que você for trabalhar em times com outros desenvolvedores, né, e for coletando feedbacks, você vai vendo de que maneira você consegue escrever melhor o seu código, tá? Consigo mesmo também você vai aprendendo a partir do momento que você vai revisitando projetos antigos, né, e vendo ali que certas coisas que você fez já não estão tão compreensíveis, né, então você já vai meio que aprendendo também consigo mesmo, né? Mas isso tudo vai com o tempo, mas é importante você não deixar de ler, né, o livro Clean Code, né, ou pesquisar sobre esse tema, ver vídeos em relação a isso, né? A gente também tem alguns cursos voltados para isso, então não deixe de dar uma olhada em relação ao Clean Code, tá? E arquitetura e design, tá, de software é muito importante, a gente como engenheiro de dados, né, trabalha muito com esses conceitos também, né? Então não deixar de ver aspectos, por exemplo, MVC, né, que é o Model View Controller, né, que é um modelo aí bastante utilizado de arquitetura, né, o que é uma aplicação monolítica, o que é uma computação paralela e distribuída, né, como é que funciona a computação distribuída e todos os aspectos que envolvem ela, também é muito importante. Arquitetura orientada a eventos, né, design partners, que são os padrões de projetos, né, então tudo isso é muito importante para você entender ali como implementar o seu software, como construir ele, como seu software vai interagir com outros softwares, tá? Tudo isso é fundamental e vai ajudar você bastante no procedimento aí de se tornar um engenheiro de dados. E bom, o quinto passo, né, e último aqui da minha lista é as ferramentas de computação em nuvem, né? Hoje em dia a gente tem vários provedores de computação em nuvem e esses provedores, né, além da questão do próprio benefício, né, de custos, esses provedores eles têm várias ferramentas que ajudam nos nossos trabalhos aí como engenheiro de dados, né? Ferramentas voltadas para processamento de dados, ferramentas voltadas para armazenamento de dados, né, específicas. Então, é muito importante você ter ali um conhecimento dos principais serviços de pelo menos um provedor aí de nuvem, tá? De computação em nuvem.
Eu tenho três aqui para indicar, né, que é o Amazon Web Services, a Google Cloud Platform e a Azure, né, que é a da Microsoft. Né? Esses três são os principais, os mais utilizados no mercado, tá? Se você tiver na dúvida em qual desses três escolher, né, eu indico que você comece pela AWS, tá? Porque a AWS é uma das mais antigas, né, foi uma das primeiras. Hoje, ela, estatisticamente falando, é uma das mais utilizadas aí por várias empresas, tá? Eu comecei mesmo computação em nuvem com a AWS, tá? E é também a que tem mais conteúdo, a documentação um pouco mais ali aprofundada, tá? Comparada às outras, então eu acabo sugerindo a AWS, tá? Mas, novamente, qualquer uma das três, a AWS, GCP ou Azure, já está de bom tamanho. E focar nos serviços principais delas, tá? Um detalhe muito bacana da computação em nuvem, né? É que uma vez que você domina um provedor, por exemplo, eu sei pelo menos os serviços principais da AWS. E você precisar, por algum motivo, em algum projeto, trabalhar com outro provedor, foi o meu caso, né? Eu trabalhava com a AWS, eu fui para outra empresa e esse projeto novo que eu ia trabalhar e usar GCP. Eu nunca tinha mexido com GCP, mas devido ao meu conhecimento com a AWS, eu consegui facilmente fazer a transição para trabalhar com GCP, porque tem muitas coisas parecidas, tá? Tem muitos serviços similares, o funcionamento em si também é muito parecido, pelo menos quando a gente olha para os provedores principais de computação em nuvem. Então, por mais que você comece pela GCP ou pela Azure ou pela AWS, e aí em uma determinada empresa você vá trabalhar com outro provedor de computação em nuvem, não muda muito, né? A curva de aprendizado acaba sendo reduzida se você já tiver um domínio, pelo menos ali, dos serviços principais de um dos provedores, tá bom? E, bom, pessoal, é isso, né? Eu trouxe esses 5 passos, né? Pensando em uma sequência, indo desde do início até uma camada um pouco mais aprofundada, tá? Não tenha muita ansiedade em pular passos, em puxar, por exemplo, eu já vou começar uma parte Spark, já vou começar uma parte Airflow da vida, porque essas ferramentas elas são um pouquinho ainda mais avançadas, né? E se você não tiver, pelo menos esses aspectos que eu comentei até aqui, você vai ter uma maior dificuldade de avançar para essas ferramentas mais complexas, né? Então não pule etapas, tá? E se isso for te confortar, tá? Dos projetos que eu atuei até agora, eu não cheguei a utilizar Spark, nenhum deles até o momento, também nem Airflow, tá? Então, eu apenas utilizei a próprios conhecimentos de desenvolvimento de software, né, criando ali aplicações em Python, usei o SQL e usei um provedor de computação em nuvem. Essas foram as tecnologias principais que eu utilizei em toda a minha carreira até o momento que eu gravo esse vídeo. Não estou dizendo que o Spark e o Airflow não são importantes. Tem empresas, sim, que usam Spark e Airflow. Só que é um conceito bem mais avançado, bem mais lá à frente, né? Tipo, eu só comecei a ver Spark depois que eu comecei a ver, até assim, um pouco de conforto com computação em nuvem, né? Aí eu comecei a estudar Spark e Airflow, tá? Então eu não diria que, tipo, você precisa saber deles, né? Primeiro, top 1, né, para ser um engenheiro. Eu diria que você vai avançar para eles, né? Ou quando você entrar em um projeto que vai ter necessidade disso, né? E aí você avança, ou quando você já está confortável com um provedor de computação em nuvem, com uma linguagem de programação e com o SQL, e beleza, quero puxar agora uma ferramenta de processamento de dados. Aí você vai para um Spark, né? Ou uma ferramenta de orquestração, aí puxa o Airflow da vida, tá bom? Novamente, reforçando o que eu já falei, esses passos, pessoal, não é tipo assim, eu tenho que saber de tudo para ir para o próximo passo. Não, é aquela coisa de você ter uma noção, né? Por exemplo, alguém dizer, o que é thread? Você tem uma noção do que é thread, você tem noção do que é uma programação assíncrona, né? Mas não necessariamente você saber todos os detalhes, porque também não tem, né, como saber todos os detalhes. Ali de computação em nuvem, não tem como você saber todos os serviços da AWS, por exemplo. São muitos, nem eu sei nem um terço do que a AWS tem. O que você precisa é apenas saber os principais e ter uma noção, tá? É isso que eu defino aqui, e como eu falei para vocês, desses 5 passos aqui, tem coisa que hoje eu ainda estou aprofundando, né? Tem coisas do Python que eu ainda estou aprendendo, né? Tem coisas de computação em nuvem que eu ainda estou aprofundando, né? Então é uma dimensão muito grande, não tem como você saber tudo, e nunca saberemos tudo, a gente sempre vai ter algo para aprender, mas o importante é a gente sempre ter esse direcionamento, né? E ter sempre essa visão, né, genérica, né? Beleza, eu não sei de tudo, mas eu tenho mais ou menos uma noção desses termos, né? E claro, à medida da necessidade ali eu vou, né, aprofundando esses termos, me especializando e tudo mais, né? E, bem, eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma aí contribuído para o seu entendimento, a sua jornada. Deixo aqui os comentários abertos para você opinar em relação ao que eu comentei. Se você também tiver um ponto, um passo aí a acrescentar, fique à vontade também. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas minha opinião, baseada na minha carreira. Fique livre para concordar ou discordar em algum ponto ou em todos os pontos, né? Enfim, aqui é um ambiente aberto de discussão. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.